Entonces, lectura bíblica en clase. Para los que no tienen la revista. Santiago 2, 14, 26. Dice el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del conocimiento de cada día. Y alguno de vosotros que dice, ir en paz, alimentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el mundo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Não foi justificado por las obras Abraão, nosso padre, quando ofereceu a seu hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Que la fe se perfeccionó por las obras. 23. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veréis eso, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y nos envió otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Gloria a Dios. Le entregamos al pastor que va a ser el. Amén. Amém. Glória a Deus. Bendiciones, hermanos. O tema é fé e obras, enseñanza de Santiago para uma vida cristiana autêntica. E já trabalhamos aqui, já trabalhei esta revista também no Brasil. Nem me acordo qual foi o ano que trabalhamos esse tema, essa revista em Brasil. Pero a palavra de Deus não envelhece, nunca queda vieja. Amém? Ella não se renueva. Amém, irmão? Nós vamos crer que a palavra de Deus se renueva? Em realidade, a palavra não se renueva, irmão. Por que a palavra não se renueva? Porque ela nunca queda vieja. Amém. Meu pastor, Lamentação capítulo 3, verso 23, diz que ela se torna nova a cada manhã. Não, aqui não diz a palavra, diz a misericórdia do Senhor. Amém. A palavra nunca diz que ela se torna nova, porque a palavra é um sufricante, é imutável. Amém. A mesma de ayer, hoje e eternamente. Ela é como um período de manhã, nunca teve sua atualidade. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E vamos estudando esse tema, fé e obras, enseñança de Santiago para uma vida cristiana autêntica. E o tema de hoje é Santiago, a fé que se mostra por las obras. É um tema muito profundo, é algo corriqueiro, pero muito importante. Porque uma grande parte dos cristianos faz uma mescla entre fé e obras. Ao mesmo momento que está crendo que a salvação é por fé, já está crendo que é por obras, e aquela coisa assim complicada. E às vezes não sabe, em realidade, como é o processo da salvação. Somos salvos por graça, somos salvos pela fé. Como é que funciona? Santiago estava contradizendo a Pablo, ou Pablo estava contradizendo o que disse Santiago. Enfim, vamos estar vendo aqui esta manhã e aprendendo um
pouco mais pela gloriosa palavra de Deus. Santiago aqui, a Epístola de Santiago, ela é uma epístola corta, de somente 5 capítulos. Acredito em alguns teólogos que ele escreveu em uma sentada, sentou, inspirado por Espírito Santo, e ele escreveu como uma redação, uma unção divina, com o objetivo de ensinar a igreja do Senhor Jesus, preparar o povo de Deus, consolar, exortá-los, ensinando a ter paciência, aguardar e esperar que Jesus Cristo venha buscar seu povo, enfim. A autoria desta epístola, quem escreveu a epístola de Santiago, porque há alguns livros da Bíblia que há um nome, por exemplo, primeiro e segundo livro de Samuel. Não foi o profeta Samuel que escreveu, mas aí está seu nome. E outros livros, Ruth, Esther, não significa que foram eles que escreveram. Pero a autoria da epístola Santiago, a autoria é dele mesmo. E quem é esse Santiago? A Bíblia menciona cerca de 4 Santiagos. Em espanhol se menciona Jacobo, pero é o mesmo Santiago. Então vemos aqui, de acordo com São Lucas capítulo 6, verso 16, por exemplo, vemos um Santiago que era irmão de Judas. Aqui na revista está para de Judas, pero foi um erro gráfico, amém, irmãos? Então, Jacobo ou Santiago, irmão de Judas. Também tinha o Santiago, filho de Zebedeu, irmão de Juan, foi chamado por Jesus quando pescava para ser apóstolos. O terceiro, Santiago, filho de Alfeu, também foi chamado por Jesus para ser apóstolo. E vemos aqui Santiago, que escreveu esta epístola. 4 Santiago foi o Santiago que escreveu esta epístola. E esse Santiago, ele era médio irmão de Jesus, filho de Maria com José. Amém. Por mais que acredita alguns religiosos que Maria não coabitou, não se relacionou sexualmente com o Virgem hasta hoje. São Marcos 6:3 diz, falando sobre Maria e os irmãos de Jesus. Um chamava José, outro Jacobo, Santiago, Judas, enfim, e as irmãs de Jesus. Então, Santiago, medio irmão de Jesus, aleluia, ele só se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. Por exemplo, aquele Santiago de Hechos, capítulo de número 12, que foi morto à espada, não é ele que escreveu a epístola, é Santiago, irmão de Juan. Amém. Glória a Deus. E Santiago, irmão de Jesus, quando Jesus estava aqui predicando, ensinando, ele era incrédulo, ele não criava em Jesus, não servia a Cristo. É tanto que, se tu abres sua Bíblia, por exemplo, em Juan capítulo de número 7, vai ver na festa de los tabernáculos, os irmãos de Jesus dizendo: tu não vai à festa? Não sube na festa? Jesus disse: mira, não há chegado minha hora. Falou: os maestros sempre querem estar aí, mostrar seus sinais, seus milagres, em vez do público, porque os irmãos de Jesus não criam em ele. Jesus disse: aún não há chegado minha hora, pero é chegado na hora de vosotros, a minha não há chegado. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, Santiago, sendo testemunha de toda esta obra maravilhosa, ele creu em Cristo, entregou sua vida a Cristo e tornou um dos líderes da igreja primitiva.
Hechos capítulo 15, vemos allí la questão no site, o primeiro concílio da igreja primitiva. Vemos allí Santiago, irmão de Jesus, apresentando como um líder e aconselhando os irmãos com relação aos gentios que haviam se convertido, que não comece sobre eles nenhum outro tipo de costume ou leis ou mandamentos, a não ser que eles se abstenessem da prostituição, das comidas sacrificadas aos ídolos e de toda outra prática pecaminosa. Glória a Deus. Lugar e fecha. Alguns eruditos acreditam que o lugar em que foi produzida esta epístola foi na Palestina, especificamente em Jerusalém. Pero em realidade é o lugar em que Santiago estava quando escreveu esta epístola. É um lugar desconhecido, não se sabe em realidade. La fecha, os irmãos devem entender algo fundamental, que quando se habla de fecha, nunca é uma fecha exata, sempre é um aproximado. Então, a fecha em que foi escrita esta epístola está entre o ano 45 a 49. Amém, irmãos? Isto é, antes da destruição de Jerusalém. Então, se a possibilidade de Santiago está indo à Palestina, ou especificamente em Jerusalém, quando produziu esta epístola, a possibilidade é muito grande. Mas menos, de onde escreveu, a feita que escreveu, o importante é a palavra inspirada por o Espírito Santo, e ela não contém verdades, ela é a verdade absoluta, a palavra de liberação, a palavra de Cristo. E Santiago, aqui em sua epístola, ele foi fiel ao sermão ensinado por Jesus em el monte, em el sermão del monte, ensinando a perseverar, a vencer as tribulações, a enfrentar as lutas, as dificuldades, a não ter preocupação com ela amanhã, ou andar afanoso ou ansiosos pelo confiar em Cristo, ter paciência e aguardar e na vontade de Cristo, porque a vitória vendrá. Por isso, bem-aventurado aqueles que suportam a tentação, porque depois de passar por uma prova, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que lhe amam. Glória a Jesus. Destinatário para quem escreveu Santiago sua epístola. Há 3 tipos de epístolas em o Novo Testamento. E no Antigo Testamento não há epístolas. Por isso que quando vamos citar algum livro do Antigo Testamento, nunca usamos a expressão primeira e segunda. Primeira e segunda Samuel, primeira e segunda de Reis, primeira e segunda Crônicas. Não. Porque são livros. São livros de gênero masculino. Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônica. Ao se tratando de carta, não é correto, Samir Agoi está lendo aqui em el livro de Efésios, em el livro de Santiago. O correto é epístola ou carta de Santiago. Então, primeira e segunda a Timoteu, primeira, segunda e terceira de Juan, porque não são livros, são cartas, epístolas. Amém? Então, irmãos, é destinatário para quem escreveu Santiago, como diz Juan, 3 tipos de epístolas. Epístolas pastorais, que são 3. A primeira e segunda a Timoteu e a epístola de Tito. 3 epístolas pastorais foram direcionadas a líderes, a pastores, a obreiros. Algumas epístolas chamadas, denominadas universales, a primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de Juan, Judas, Santiago, são epístolas pastorais. E as epístolas paulinas, Efésios, foi escrita
à igreja de Éfeso, pero não só para eles, porque a carta, por exemplo, que Paulo escrevia à igreja de Éfeso se lia também em Tessalônica, em Colossos. Amém, irmãos? 1 e 2 Coríntios, para a igreja de Corintos, para arreglar alguns problemas, desordem que tinha na igreja de Corinto. Enfim, glória a Jesus. Pero a epístola de Santiago, no capítulo 1, verso 1, explica que sua epístola foi direcionada a los santos espargidos de las 12 tribos de la dispersão, 12 tribos de Israel. Pero nesse período é fundamental saber que nesse período a nação de Israel não estava organizada em 12 tribos, como antes do cautiveiro. Amém, irmãos? Amém. Tinha judeus em Jerusalém de todas as tribos. Como, por exemplo, quando foi levado os cautivos de Judá, Israel foi dividido devido ao pecado de Salomão, com seu filho Roboão começa a reinar. Israel passou a ser dividido em 2 países, 2 nações: Reino do Norte, chamado Israel; Reino do Sul, chamado Jerusalém. Israel, já de início, já construiu 2 bezerros de ouro e começaram a adorar os bezerros de ouro, dizendo que foi esses bezerros de ouro, é Deus que quitou eles do Egito, e Israel se entregou ao pecado. Pero diz a Bíblia que muitos levitas, muitas pessoas de outras tribos que estavam em Israel, eles emigraram para Judá, porque eles não aderiram à prática idolátrica. Anos depois, quando Israel foi invadido por um império assírico e destruído completamente, a nação de Israel, o reino do norte, deixa de existir. Enviou ali pessoas de outras nações para habitar em Samaria, e isso uma mescla de judeus, de israelitas com o povo de outras nações, e surgiram desta mescla os samaritanos. Pero o povo de Judá, cerca de 150 anos depois da destruição de Israel, o reino de Judá foi levado cautivo a Babilônia. Pero aqui no reino de Judá tinha israelitas de las 10 tribos, não organizado em tribos antes da divisão do reino, pero tinha israelitas de las 12 tribos de Israel. Foram levados a Babilônia, quedaram cautivos 70 anos e depois regressaram. Ao regressar, também regressaram pessoas de las 10 tribos, de las 12 tribos de Israel. E assim até o período de Cristo. Hasta hoje tem judeu em Israel pertencentes às 10 tribos, pero não estava organizado em 10 tribos. Agora, quando Santiago usa a expressão que sua carta foi destinada às 10 tribos de Israel, estava usando aqui uma figura de linguagem. Ele estava referindo a todo Israel, a todo cristiano espargido por toda a Palestina ou por todo o mundo, incluso a nós outros. Aleluia. Esta palavra, este mensagem é derivado também, ou seja, otorgada a nós outros. Glória a Jesus. O propósito da epístola de Santiago tem 3 propósitos. Primeiro, orientar. Segundo, consolar. E terceiro, fortalecer. Orientar o quê? Orientar a guardar do sistema mundano de engano, de falsidade e egoísmo, e amar o próximo, porque isso estava em declínio em este período. Então Santiago exorta eles, dizendo que a verdadeira religião, ou a religião verdadeira, pura, imaculada, era visitar os órfãos, as viúvas, em las tribulações, não fazer acepção de pessoas e guardar-se de la corrupção do mundo, la corrupção mundana. Mesmo que João diz no capítulo 12, verso de número 15: não ameis o mundo, nem o que em mundo há.
Porque quem ama o mundo, amor del Padre não está em ele. Porque el mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida ou la vanagloria. E o mundo passa com suas concupiscências, pero aquele que hace a vontade do Padre permanece para sempre. Então, Santiago também exortou e a consolar a los hermanos. Por quê? E esse período de perseguição, os cristianos não estavam sendo perseguidos solo por los judíos. Eu já disse aos irmãos que em los primeiros 11 anos de existência da igreja primitiva, os cristianos eram perseguidos por os judeus. Era por isso que, por exemplo, quando viu a perseguição em Jerusalém, espargiram, huíram irmãos cristianos para todos os sítios. O diácono Filipe, ele huiu para Samaria. Digamos, Samaria predicou e casa da cidade toda se converteu ao Senhor. Por quê? Porque a perseguição era promovida só por os judeus, não por os romanos. Pero já neste período que Santiago escreveu esta carta, em 45 a 49, já a igreja já era perseguida também por el Império Romano. Amém, irmãos? Muitos cristianos eram echados de seus países, sofriam perdas de seus padres, de suas casas. Amém, irmãos? Perdiam a vida, sofreram diversos tipos de perseguições. E aí Santiago escreve esta carta para consolá-los eles. Mira que Pablo, por exemplo, quando ele escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, o verso 13, ele pensa dizer aos irmãos, com respeito àqueles que morreram em Cristo, para os que estão vivos, não quer dar desesperado, preocupado, porque aqueles que morreram, assim como Cristo morreu e ressuscitou, eles também haverá de ressuscitar. E os vivos não se desesperam, se Jesus volver e nós não estivermos vivos, vamos ser transformados numa abrir e cerrar de olhos e levados para a glória. Aleluia. Aí Paulo diz no versículo 18: consolai um ao outro com esta palavra. Amém. Quem usou Pablo para escrever este texto foi o Espírito Santo. Um autor, por exemplo, eu admiro a Bíblia de maneira extraordinária, porque ela tardou-se 1600 anos para escrever a Bíblia. Amém, irmão? Cerca de 1600 anos para escrever a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E foi escrita por cerca de 40 autores, 40 escritores. Aleluia. E dentre esses 40 escritores, houve escritores que viviam em um continente e o outro viveu em outro continente. Amém. Uns viveu 500 anos, nasceu 500 anos depois do outro. Amém. E na época não teria redes sociais, não teria Facebook, WhatsApp. Amém, irmãos? Um empeçou um assunto há 500 anos atrás e o outro com coerência deu sequência ao mesmo assunto. Há 500, há 1000 anos depois. Aleluia. E sem ter contato com as escrituras do outro. Amém. Como se explica isso? A não ser a inspiração do Espírito Santo, como Pedro, capítulo 1, seu primeiro epístolo, verso 19, dijo, e ao 21, que nenhuma profecia foi produzida por a vontade humana. Amém. A não ser inspirada por el Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então, é o mesmo Espírito Santo que usou Moisés, por exemplo, usou Pablo, usou Santiago. É o mesmo Espírito Santo que usou Pablo para dizer consolar um ao outro com esta palavra. Que palavra? As Escrituras. Usou Santiago para escrever esta epístola e consolar os irmãos de la dispersão, que estavam indo de um sítio para o outro, correndo o risco de morrer, padre vendo os filhos morrer por amor a Cristo, filhos sofrendo perda de seus padres.
E aí Santiago, inspirado por el Espírito Santo, consola eles por meio das Escrituras, para que permaneça firme na presença de Deus. Nós outros, em los momentos de tribulação, de luta, aí muitos irmãos dizem assim: pastor, eu não sei o que fazer, que hago, pastor? E eu às vezes confronto eles com uma simples expressão: irmão, vai orar. Vai orar. E estudar a palavra. E aí o Espírito Santo vai nos consolar. Eu em Brasília, a última igreja que eu pastoreava, tinha um pastor de uma congregação e ele estava com um problema. Ele vinha falar comigo e tal, e disse: pastor, eu não sei o que fazer. Eu falei: mira, vai orar. E parece que quanto mais eu dizia ele vai orar, ele quedava com raiva. Pastor, eu já Luiz, já aconselhei, eu não tenho mais o que fazer. Eu falei: vai orar, pastor. Ora. Pero eu tenho que orar. Ora mais. Amém, irmão? Esta questão, já lo hizo de tudo. Não hicimos de tudo. Já orei demasiado. Não orou demasiado. Porque se houver orar demasiado, porque essa questão de orar demasiado não existe. Nem Jesus disse: eu orei demasiado. Amém, irmão? Já orei muito, pastor. Não orou nem o suficiente. Porque se orarmos o suficiente, a resposta vem. Ou sim ou não. Então, se aún vindo a resposta, siga orando, irmão. Essa questão: eu orei muito, já hice muito. Não hice nada. Siga, vai orar e vai buscar na palavra do Senhor, e a consolação vendrá. Vendrá a consolação. E foi muito importante isso, irmão. Foi importante, eu não tenho dúvida. Foram tantos cristianos que morreram. O diabo cansou de matar cristiano. Parafrase, esta habla é minha, vale? O diabo cansou de matar cristiano. Por quê? Porque a sangue dos cristianos era como semilha. Eu explico. Eles matavam 10 mil cristianos hoje para acabar com o cristianismo. Amanhã tinha 20 mil convertidos. Aleluia. Satanás pensou: mira, não está resolvendo matar esse povo. Parece plaga. Quanto mais mata, mais aumenta. Mira, vamos aqui de amar Constantino. Como na lei aí, Constantino, a partir de hoje está proibido matar cristiano. Todos são obrigados agora a ser cristiano. Acabou a perseguição dos cristianos. Não, eu sou budista. Que budista? Agora tu és cristiano. Só terá morto agora. Porque em cristianismo agora não é mais relacionamento com Jesus, agora é religião pelo Estado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu amo esse ocultismo. Não importa. Pode seguir o ocultismo, pelo tem que ser cristiano. Amém, irmãos? Parou de matar. É um problema quando a igreja se une ao Estado. Estado, igreja. Amém. Carne é carne, espírito. Jesus disse, não foi isso? Amém. Quer assim de carne é carne, quer assim de espírito é espírito. O governo tem os trabalhos, a igreja tem o suyo. Não se pode mesclar. Temos que votar, temos que apoiar. O governo, temos. Somos cidadãos, temos responsabilidade como cidadãos, temos. Mas não podemos mesclar as coisas. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Um líder político está para administrar e liderar, governar a cidade. A liderança, o governo da igreja não é político, é espiritual, é de Deus. Glória a Jesus. E então, os irmãos dos cristianos eram consolados por a palavra do Senhor e também fortalecidos, porque já teníamos irmãos débeis, porque já pela perseguição que sofriam os cristianos por meio dos romanos e alguns outros judeus que era em contra ao cristianismo, os cristianos eram explorados por os ricos.
Os empregados eram explorados por seus chefes. Se a jornada de trabalho valia um denário, queria pagar meio denário, ou não pagava. Aí Santiago escreve isso sobre eles: tranquilos, permaneçam firmes em Cristo, siga sendo submisso a los jefes, tranquilo que Deus é juiz, e Ele escuta as orações de seus hijos, é remido, e Ele, como rosto juez, vai juzgar cada um. Aleluia. Hoje, semelhante à época de Santiago, muitos pensam que porque está sendo explorado em serviço, ele pode se corromper. Não podemos. Pedro também falou sobre isso. Estão explorando o pastor em meu trabalho. Então, quando ele chefe não está cerca, eu fico que trabalho. Porque o que eu recebo é muito pouco. Se é pouco, pide nas contas. Vamos buscar o trabalho. Por enquanto está ali, ser submisso dos chefes, dos patrones, diz uma palavra. Pedro dijo: haga o trabalho como se fora para o próprio Senhor. Paulo também dijo isso. Trabalha com amor, com dedicação, como não estivesse trabalhando para um corrupto, como estivesse trabalhando para o Senhor Jesus. Pero jogando pouco, estou sendo explorado, isso é injusto. Tranquilo, Jesus está vendo tudo isso, está contemplando tudo isso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Amém. Por que o Espírito Santo usou tanto Santiago, Pedro, Pablo para falar sobre isso? Para saber que nós outros não teremos que fazer justiça com as próprias mãos. Aleluia. Isso é injusto, então eu vou me levantar, vou me revoltar. Não. Tranquilizo, porque Deus está vendo todo. Santiago diz para não quejar um do outro, não murmurar, não hablar mal. Deixa Jesus atuar, irmãos. Porque quando nós outros atuamos, o Espírito derrama nossa frequência. E não vai bem. Pero quando oramos, entregando na mão do Senhor, Ele atua. Os irmãos que são padres aqui, quando dois filhos se peleiam, o padre queda a favor dele hijo A ou dele hijo B. Ele hijo A golpeia o B porque ele vê isso na injustiça. Ele padre é assim mesmo, rompe na cara dela. Qual o padre que faz isso? Levante a mão, por favor, eu quero conhecer a ti. Quero orar também. Amém, irmão? Nadie faz isto. Flepa, o que passa aqui? Padre. E alguns para fazer chantar aos padres, tu sempre quer dar o lado dela. E ele sabe que não, pero usado por el diabo, quer ver o padre amado e ofendido, e isso. Tu sempre quer dar o lado dela, ou dela. Tu sempre defende ela. Ele sabe que não. Os padres querem apaciguar. Amém? Aqui não está ao lado de A nem de B, que o outro reconcilie, tome uma posição. Somos uma família. E aí cielo para nós outros. Pensa que Deus, aí irmãos que pensam que Deus quer que ele é o mais bonito, o mais bonito. Deus tem preferência por mim, porque é como o fariseu. Eu ajuno, dou el dízimo tudo que possui, eu sou, não sou como esse publicano aqui, sem vergonha, não sei como ele não. São loucos, eles outros dizem isso. Sem vergonha comigo, pá. Amém, irmãos? Sim. Era publicano, nem quis levantar a cabeça, golpeava no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. E o publicano saiu de ali justificado, você é perdonado.
De fariseu saiu igual ou pior. Porque não tem coisa pior do que quando nós adoramos e não sentimos nada. Porque aqui nada, eu sempre digo aos irmãos, eu nunca trato os irmãos como pessoas tontas. Todos são inteligentes, há uns são hijos de Deus. Todos os outros sabem quando Deus escute ou não escute a oração de vós outros. Ou não? Amém. Todos sabem quando a oração foi um fiasco. Todos sabem. Amém, irmãos? Amém. Pero aquele que se humilhou é o Senhor com misericórdia dela. Amém. Ele fariseu pensou que Deus também não. O Senhor não está comigo, porque eu sou separado, sou e tal. Ele falou, não. Jesus disse que vino para buscar e salvar os perdidos. Ele morreu para salvar a todos. E todo aquele que ele crê não pereça, pero tenha uma vida eterna. Então, Jesus não quer alardear nem viver assim como os padres. Jesus quer nossa reconciliação. Amém. Se não vai um, não vai dois. Ou seja, se um não vai, nadie vai. Não há que haver uma reconciliação. Muitos pensam, não, eu não me dou bem aqui com o pastor Celso aqui. Um ou outro não vai entrar no céu, porque o céu vai ser pequeno para nós dois. Meu Deus. Não vai nenhum. Ou vai os dois, não vai nada. Amém. Porque se nós outros não estamos bem aqui, nem vai chegar ao céu. Amém, irmão? Amém. Irmão, mirar de cara feia para o outro, parece que desejo de pensar que ele está perdido. Não, irmão. Não. Se nós outros não unimos aqui, em céu não tem lugar para nós outros, não. Não tem. É um engano pensar isso. Hablou de mim. Isso comigo. Amém, irmão? Amém. Como dijo Davi para Salomão, ser homem. Não está falando só de virilidade, não, falando de caráter, de compromisso com Deus. Se eu pôr um cinturão em pantalão, ser mulher, ser um servo de Deus, caráter. Eu tenho caráter forte. Não, caráter não é forte. Eu digo adiante no curso teológico, quem tem caráter forte não tem. Não, é caráter débil, vamos dizer assim. Caráter forte, não, eu não aceito esse pecado, não aceito essa iniquidade. Não, eu não odeio meu irmão, eu amo meu irmão. Isso é caráter forte. Ser iracundo, rústico. Isso não é ter caráter forte, não, irmãos. Isso é um caráter corrompido, débil e dominado por Satanás. Caráter forte é ter um caráter cristiano. Não aceito o pecado em minha vida. Não aceito prostituição. Não aceito idolatria. Minha vida pertence a Cristo. O caráter agora que está em minha vida é um caráter forte, porque é de Cristo. Aleluia. Quem entendeu, deu glória a Jesus. É um revelado em nós outros por meio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então, seja forte. Joel dijo, diga ao débil, eu sou forte. Amém. E ele não está dizendo para, como muitos predicadores, mira para tua irmã e diga assim, eu sou, eu hago. Amém? Não são expressões, jargões, não são. Diga isso e resuma ser isso. Não. Diga uma palavra forte, porque essa palavra é poderosa. Não. Palavra poderosa é a palavra de Deus, que é nossas expressões. Não, o irmão José dijo isto e Deus atuou. Vou dizer também. A questão não está em expressão, está em poder da fé, na vida entregada a Cristo, entregada a Jesus. Quando Deus sou forte, está dizendo para confiar na força e poder de Deus. Paulo aclara isso quando em Filipenses 4:13 dijo:
Todo puedo em Cristo que me fortalece. Então, se é débil, ele tem que ser fortalecido de quem? Em Cristo. Igual muchos usan el nombre de Jesús como si fuera una magia el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tem poder. Então tudo vai acontecer porque eu digo la sangre de Jesús tem poder. Tem poder a sangre de Jesus? Claro que tem. De limpiar, purificar, repreender o mal. Pero se usa a sangre e o nome de Jesus ou de Deus como uma magia. O nome de Jesus tem poder na vida de alguém que tem uma vida em el altar de Deus, na presença de Cristo. Porque se não utiliza o nome de Jesus e passa com ele, como passou os 7 judeus, de Hechos capítulo 19, vede em nome de Jesus Cristo a quem Pablo predica. Falou: mira, eu conheço o Pablo, e eu sei quem é Jesus. Eu vivi onde vive Jesus. Eu sei quem é Zé. E vosotros, quem sois? Somos de sacerdote muito respeitado aqui na cidade. Respeitado? Vamos mostrar o respeito a vosotros. Partiu para arriba deles e riram eles. Então, nossa fortaleza não está na expressão, está em uma vida de fidelidade ao Senhor. Se tu tienes uma vida de fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus, serás bendecido e vitorioso para a glória do Senhor. Aqui na Espanha eu nunca vi, pero em Brasil se utiliza o nome de Jesus para ser bromas nos programas, nas películas, telenovelas. Se ridiculariza qualquer impio no lacado se usa o nome de a sangue de Jesus tem poder. Isso não pode. Como se o nome de Jesus ou a sangue de Cristo fora uma magia. Amém, irmãos? E ele que teve uma vida com Cristo. Jesus disse: se vosotros estiveres em minhas palavras, estiver em vosotros. Vida. Usa o nome de Jesus. Ele disse: tudo o que pedir ao Padre em meu nome, eu lo harei. Ele tem que estar em Cristo, e Cristo está em nós outros. Então Santiago fortaleceu os irmãos com esta palavra. Agora, atualidade da epístola. Primeiro, em um tempo de superficialidade espiritual, todo o propósito da epístola é levar ao leitor a uma relação mais íntima com Deus e com ele próprio. O propósito fundamental da epístola de Santiago: levar os irmãos, levar a igreja a ter um relacionamento mais profundo com Deus, mais íntimo com o Senhor. Tem que ser rescatado esses valores na igreja. Nós outros vemos, e é plausível, o avanço da tecnologia, a melhora em diversos aspectos em el mundo. Isto tem seu valor, pero nós como cristianos devemos estar atentos, irmãos, porque pouco a pouco o sistema está roubando nosso tempo. Amém? Pouco a pouco o sistema está roubando o nosso tempo. Muitas coisas estão sendo criadas. E não se engane. Pode me chamar de que queira chamar. Escute o que eu estou dizendo aqui. Muitas coisas que são criadas hoje já foi planeada por Satanás há muitos e muitos anos. Para quê? Para roubar o tempo dos cristianos. O diabo não é tonto.
Ele sabe que a única maneira de parar o cristiano é mantendo ele ocupado. Problemas, por exemplo, dízimo. Dízimo é uma arma que o diabo usa para manter um cristiano ocupado, porque enquanto ele está sendo dízimo, está herindo o coração de alguém, esse alguém que está sendo herido, e mesmo que está ocupado com esse dízimo, ele não vai estar ocupando lendo Bíblia. Porque se ele estiver ocupado lendo a Bíblia, estudando a palavra e orando, ele vai dizer para o tismoso, como diz o Neemias: eu não posso, estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Vários aceres neste mundo são criados, atividades para roubar nosso tempo com Deus. Eu não congrego porque não tenho tempo. Eu não oro porque não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Não leio na literatura cristiana porque não tenho tempo. A mim não me gusta películas cristianas, me gusta películas românticas. Amém, irmãos? A mim me gusta películas de ação, terror. Dá tanto terror em uma casa, não tem nem película para ver terror. Amém? Temos que ter tempo com Deus. Eu fiz uma pergunta, creio que foi bien para os irmãos: se a película que os irmãos miram em casa, assistem em casa, se pode passar aqui na igreja? Pode. Alguns dizem que podem. E eu estou de acordo com aqueles que dizem que podem. Por quê? Porque aqueles que dizem que podem, as películas que ele mira em casa são películas cristianas que agradam a Deus. Não tem cena de sexo. Não, uma película romântica, pastor, falando de amor. E esse amor, esse romantismo, tem o quê? Tem adultério, porque essa mulher está apaixonada por um homem que uma ideia que não dá atenção e tal, sabe, né, pastor? Igual a telenovela, não? Eu não sei se tem algum irmão aqui que gosta de telenovela, porque alguns dizendo que ele gosta. Telenovela, e esse pecado é pecado, pastor. Está ali um cristiano torcendo para o adúltero, ou a adúltera consumir o adultério, porque ama sua amante. Ou não é assim nas telenovelas? Estou enganado. Não, eu quero que ela queda com ela. Cristiano, Deus está feliz com ela, o Espírito Santo está feliz com isso? Não, eu quero que acabe o culto já, termine o culto, porque hoje é o último capítulo. Aí algum dia dela um som, de repente acaba o culto em casa na telenovela para ver quem? Para ver se o adúltero logrou quedar com o amante ou com o amante. E não sou o que estava sentindo aquele vez, sigue sentindo. Amém, irmão? Não, pastor, a película que Deus assiste em casa não se pode, pastor, porque eu não devo nem os meninos ver essas películas. Mira, já está revoltado. Presta atenção aqui, Satanás não vai sacar a atenção dos irmãos, não. Essa mesa nunca cai, a hora caiu, viu? Ele está repreendido em nome de Jesus. Então, irmãos, mira. Não, pastor, Deus tem a película em casa, em minha habitação, só o Joe e minha mulher, porque aqui em minha habitação vale tudo. Só estamos nós outros dois aqui. Foi lido por, creio, o irmão Rudá, que leu um texto em Eclesiastes, que um cordão, que tem dois dobras, né? Tem mais resistência, pero se há três, há um maior. Esse texto se utiliza, pode se aplicar a ele em todos os aspectos, pero se aplica muito em el matrimônio. Um doble é eu, outro minha esposa, o terceiro é Deus. Amém? Se está tendo ruptura em seu matrimônio, falta a terceira
filo e cordão, que é a presença do Espírito Santo. Vai mirar uma película com a esposa, chama o Espírito Santo. Porque tem que nos edificar o que vamos estar mirando na tela, ou não? Porque nós não somos religiosos. Aqui llenamos de Deus, em casa llenamos de pornografia, de los demônios da tiniebla. Não resolve, irmão. O problema da igreja é debilidade espiritual. E na igreja existe. E eu, como pastor, tenho que falar sobre isso, porque se eu não abro, muitos não se atenam. Estou esperando o Espírito Santo estar falando. Ele está falando. Se tu não percebeu, o Espírito Santo está falando. Amém. Glória a Jesus. Então, nós temos que mirar películas em nossa casa sana, que agrada o Espírito Santo. Película que podemos passar aqui para todo mirar. Se não pode, porque é cena pornográfica, se ela, aí o pai põe a mão na cara do menino. Não, sério, não pode mirar, é forte para ti. É forte para mim. Pelo padre da mata pode mirar. Não é pecado para o padre da mata. O Espírito Santo está se agradando, não está. Pastor, não está proibindo mirar a tela? Não estou proibindo. Quem sou eu para proibir? Estou ensinando que a palavra ensina. Quem quer ter um relacionamento íntimo com Jesus, levante a mão. É para quem quer ter um relacionamento íntimo com Jesus. Quem quer ter autoridade para echar demônios. Jesus não disse aos discípulos: vosotros não lograrem echar esses demônios, porque há tipos de demônios que só se echam por meio de oração e ajuno. Aí muitos pensam que ajuno é só que dá 5 meses sem beber. Isaías capítulo 58 explica que ajuno não é só isso. Há muitíssimas coisas que as partes da ajuno. A consagração, a santificação, a obediência à palavra, a submissão, o amor ao próximo, tudo isso faz parte da ajuno. Separar para Deus. Separar. O salmista diz para não poner coisas imundas diante de seus olhos. É ou não é? Amém. Apocalipse 21, do versículo 15, diz: ficarão, quedarão de fuera los perros, los hechiceiros, los mentirosos e todos que amam a mentira. Não é só os que mentem, não, os que amam também. Pastor, essa mentira é branca. Eu não sei, claro, nasceu no coração de Satanás essa expressão de mentira branca. Em realidade não há color a mentira. A Bíblia diz que Satanás é o padre da mentira. Não diz que é o padre da mentira negra, marrom. Não, ele é o padre da mentira. Quem criou a mentira é o diabo. Não, pastor, Abraão mentiu, pero pecou, porque mentira é pecado. E ele sofreu consequências de sua mentira. Isaac também mentiu, pastor. Mentiu, pero tudo as consequências de sua mentira. E se tu mente, também terás consequências. Então nós necessitamos profundizar nossa vida espiritual em Cristo, em Deus. Em minha casa, quem manda sou eu. Eu creio que quem manda é Jesus. Porque se tu entregou sua vida a Cristo, quem manda em tua casa é Jesus. Quem manda em tua vida é Jesus. Mas por isso que nós, como cristianos, irmão, teremos que perguntar: Jesus, eu estou pensando em aceito, te agrada? Jesus, eu estou pensando em mirar uma película pornográfica com minha esposa, Senhor, para acalentar nosso relacionamento, porque está muito frio, Senhor. Que tu me sugeres, Espírito Santo? Que é isso, pastor? Que é isso que é? Tu não manda em si ou manda? Se manda porque não entregou na vida a Jesus. E hoje, entrega a sua vida a Jesus para ser salvo. Espírito Santo, eu estou com um desejo tão grande de abrir mal da irmã Rosimar. Tu permite eu abrir mal dela, Senhor? Quem me sugere, Senhor? Senhor, o irmão Rosiano me disse algo que não me gostou. E eu estou hasta aqui, Senhor, para querer falar umas coisas para ela. Tu me permite, Espírito Santo? Por quê? Porque eu não me mando em mim, não pertence ao Espírito Santo. Ele tem que me autorizar. Se eu hago ou não hago. Espírito Santo, eu estou com desejo de correr em corno de minha mulher ou de meu marido e de apertar, sabe, Espírito Santo? Tu me autoriza
autoriza, Espírito Santo? Te agrada ou não te agrada? Porque não podemos fazer o que nos dá na gana. Temos que pedir ao Espírito Santo a autorização. E se nós não pedir autorização ao Espírito Santo para nossas ações, as coisas vão melhorar. Essa não é? Para terminar, em um tempo de confusão entre salvação por la fé e salvação por las obras, Pablo dijo em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, ele dijo que por graça sois salvo por meio da fé. Esto não vem de vosotros, é dom de Deus. Não é por las obras para que não se glorie. E é tão interessante que é o mesmo texto que usa Jacobo ou Santiago, usa Pablo para explicar. Pablo explicando a salvação por la fé, por la graça através da fé, e também Santiago explicando que a salvação é por la fé através da obra. É tanto que ele diz que fé sem obra é muerta. Quem está correto? Santiago ou Pablo? Os dois estão corretos. Amém? Nadie é salvo por suas obras. Nadie é salvo por suas obras. Porque se alguém for salvo por suas obras, o sacrifício de Cristo na cruz seria em vão. Ele já viu morrer na cruz, porque pela Bíblia que todos pecaram. E por todos houver pecado, todos estão separados de Deus, da glória de Deus. Por isso Deus enviou Jesus. Então, nada que nós hacemos tornamos de ser salvos. Eu digo aos irmãos que hasta os recém-nascidos, um bebê que acaba de nascer, se ele morre, é salvo só por a graça de Deus. Salvo porque Jesus morreu na cruz e pagou alto preço. Porque senão hasta os recém-nascidos estavam perdidos. Por quê, pastor? Porque mesmo sendo um recém-nascido, és um pecador. Salmo 51, versículo 5, diz o salmista: em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui engendrado. O ser humano já é engendrado, concebido em pecado. Já nasce em pecado, já nasce pecador. E só por ser um pecador já está perdido. Pelos niños, por ser um inocente, ele é salvo por a graça de Deus, porque Cristo pagou alto preço por ele na cruz. Já nós adultos temos que crer em Cristo. Para quê? Para que a graça de Deus se manifesta. Mira como é esta obra da salvação. O Evangelho predicado, o Espírito Santo enreda a fé no coração desta pessoa. Ao crer em Cristo, esta pessoa entrega a vida a Jesus. A graça se manifesta em ele. Produz em ele fé. Ele entrega a vida a Cristo e ele comprueba, com evidência de que ele foi salvo em Cristo Jesus, pelas buenas obras. Amém? Ou seja, nada é salvo por obras. Pero quando somos salvos por la graça através da fé, a evidência, a prova de que foi salvo em Cristo Jesus, leva a ser buenas obras. Ah, eu sou salvo porque eu creio em Cristo e eu vivo meu pecado. Não logo deixar o pecado, a iniquidade, sigo na prostituição, sigo aún na transgressão. Eu posso dizer que creio em Deus como ceia. Esta fé é morta, diz Santiago, porque a fé sem obras é morta. Ah não, eu creio, sou salvo, eu creio em Cristo pelo óleo, minha irmã. Quando digo quem
diz que ama a Deus e honra de sua irmã é mentiroso. Porque se não ama a sua irmã que está dentro de você, como pode amar aquele que nunca viu? Amém? Ou seja, assim como Jesus dijo que el árbol es conocido por el fruto, nossa vida de fé também é conhecida por el fruto. Las obras não salvam, pero las obras evidenciam, las obras prueba se tu eres ou não salvo por la gracia de Deus. Mira, Pablo enquanto la doutrina de la salvação por meio de la fé em los tempos apostólicos, falsos maestros torciam las doutrinas de la salvação por la gracia, proclamando por el Pablo de los apóstolos gentiles. No obstante, la epístola de Santiago, ele dizia que não pode haver separação entre la fé e las obras, apesar de que las obras não garantizam a salvação, sua manifestação dá testemunho de la evidência salvífica del creyente. Ah, não. Há uma linha teológica que acredita uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que foi salvo, pode estar em pecado, na prostituição, no que seja, está salvo e acabou. Não. Por la fé sois salvo, por la graça, através da fé. E este plano de la salvação, estudamos isso esses dias atrás, que a salvação se completa com a glorificação por la fé. E quando estudamos aqui, o cristiano, o homem corre o risco de perder a salvação. É tanto que Jesus diz: os que perseverar hasta o fim será salvo. Tem que seguir até o fim. Amém, irmãos? E as buenas obras evidenciam esta salvação que lhe foi concedida por graça através da fé. Então, Santiago mostra que a fé tem que andar junto com as obras. Abraão, ele foi justificado por la fé, junto com as obras. Mira que ele diz no verso 24: vós outros bens, pois que el hombre é justificado por las obras e não somente por la fé. Asimismo também Raab, la rameira, não foi justificada por obras quando recebeu a los mensageiros e nos enviou por outro caminho. Porque como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Raab não só ocultou os espias e foi salvo porque ela simplesmente escondeu os espias. Foi salvo porque ela creu em Deus de Israel. E foi exatamente ao crer, se rendir ao Deus de Israel, que isso com que ela praticasse as boas obras, escondesse os espias. Amém? Abraão foi justificado não só porque ele saiu de sua terra e foi para a terra que Deus te mostrou. Ele foi justificado porque primeiro, antes de praticar as boas obras, ele creu em Deus e foi imputado para a justiça de Deus e foi chamado de amigo de Deus. Ele creu em Deus. Ao crer em Deus, aí viram as boas obras, porque a fé dele era viva. Aí viram as boas obras, derrou a minha vida. Agora, se a pessoa crê em Deus e sigue a vieja vida, essa fé é morta, porque a fé viva faz com que nós outros derramamos o viejo. Por isso que digo Pablo em 2 Coríntios 5, versículo 17: os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é essa, porque as coisas viejas quedaram para trás, tudo aí de novo. Por meio de quê? Por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Enoque, por exemplo, viveu 75 anos. A los 75 anos conheceu a Deus. Ao conhecer a Deus, creu em Deus, entregou a vida ao Senhor Deus. E a partir de então, viveu umas 300 anos. E esses 300 anos ele andou com Deus. Ora, como pode alguém andar com Deus se não crê em Ele? Como pode alguém andar com Deus se não é justificado? Nós não andamos com Deus para ser salvo, andamos porque somos salvos. Nós não obedecemos para ser salvo, obedecemos porque somos salvos. Não oramos ou congregamos para ser salvos, porque não é por obras. Nós outros oramos, consagramos, obedecemos na palavra, estudamos na palavra, porque somos salvos. E por ser salvos, o Espírito Santo está em nós outros e Ele nos constringe, Ele nos leva a orar, a estudar a palavra, a apartar pela pecaminosidade. Pelos cremos em Cristo e seguimos em Ele pecado, esta fé é morta, porque a uns estamos sendo escravos pelo pecado. Amém. Amém, irmãos? Então Pablo aclarou isso, e Jacobo também, porque são dois públicos distintos que Pablo estava predicando. Era distinto do público de Santiago. Santiago predicando para os maestros que menosprezavam as obras. Não, é a graça. La fé, creu em Cristo já está salvo, independente do que tu hagas. Não. La evidência de la salvação por la fé é das obras. Se não há obras, esta fé é morta. Abraão creu em Deus, tendo tomar a decisão de deixar tudo e seguir a vontade de Deus, esperar o cumprimento da promessa. Se não houver hecho isso, estas obras ele não teria alcançado. E todos os que foram salvos no Antigo Testamento. Amém? E Deus bendiga os irmãos em nome de Jesus.